Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje conversando sobre o Cineclube Jacareí e o Festival de Curta-Metragens Corvo de Gesso. Estamos recebendo aqui no TV Câmara Entrevista um dos premiados, o cineasta e publicitário Éder D.O., criador do filme O Balido Interno, que foi premiado pela categoria Ficção Nacional de 2020. Éder, você está falando de muito longe. E aí, você está falando de muito longe, do Nordeste brasileiro, de Caruaru, Pernambuco. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara. Valeu, é uma honra imensa estar aqui, podendo falar com vocês sobre cinema, podendo estar falando com vocês sobre esse festival incrível, em que a gente foi premiado, e um prazerzão imenso mesmo. Como que foi essa sensação de ser reconhecido por uma outra cidade, um outro estado de onde você mora, né? E você já conhecia o Corvo de Gesso? O Corvo de Gesso eu conheci quando eu fiz o meu primeiro curta-metragem, que eu tentei escrever, mas aí já tinha passado a data de inscrição, e aí eu deixei anotado no meu caderninho para quando tivesse o próximo filme, eu poder inscrever nele. É uma honra gigantesca, assim, poder mostrar um pouco mais, né, da cultura aqui do Nordeste, da minha cidade, de Caruaru, Pernambuco, e ter esse reconhecimento aí no Sudeste. É bacana porque quando a gente estava em festivais que ainda eram presenciais, que a gente podia fazer, as pessoas comentavam, tipo, nossa, quando eu for para lá eu vou querer dar uma visitada aí na feira de Caruaru para ver essas barracas coloridas que tem por aí. E é muito gratificante você poder mostrar um pouco de sua cultura, da sua vivência, das suas experiências para outros lugares, né? Por isso que é importante a gente consumir audiovisual, cinema nacional, né, Éder? Porque o Brasil ele é continental, né, muito grande. Então a gente não tem noção assim que no mesmo país a gente tem choques culturais, né? Então comenta um pouquinho, né, sobre isso, porque as pessoas assistem e aí elas ficam com vontade de visitar, porque é muito diferente da onde elas moram, e aí, como é que é para você receber esse tipo de comentário? A máxima do cinema, ele como um todo, é justamente você poder abrir uma janela e você ser transportado para um outro mundo, né? Para um outro lugar. Você conhecer diferentes regiões, diferentes culturas, o modo das pessoas agirem, o modo das pessoas falarem. É gigantesco quando você pode compartilhar com essas experiências. E como você falou, Nayara, realmente existe bastante isso. O cinema nacional, o Brasil, por ser tão gigantesco, existe muita diferença, sabe? Da forma como a gente vê as coisas aqui no Nordeste, da forma como as pessoas veem no Sudeste, no Sul, enfim. E o cinema, ele possibilita isso. O cinema nacional, ele é justamente tão importante para a gente, porque além dele trazer diversos temas, diversas formas de levar o nosso pensamento a outros lugares, o que enriquece muito a gente como ser humano, a gente tem essa oportunidade de conhecer um pouco mais do Brasil, né? Um pouco mais de cada cantinho desse Brasil, que existem várias histórias para serem contadas, para serem ditas e para serem apreciadas também. E como que o cinema entrou na sua vida? Você é formado em publicidade. De onde, quando, como você falou, vou começar a fazer cinema? Tá, na verdade o caminho é inverso, porque cinema foi uma coisa que eu sempre amei, desde pequeno. As pessoas, elas, sei lá, quando você é criança, você quer ser bombeiro, você quer ser astronauta, né? Eu lembro que minha irmã queria ser uma astronauta, mas eu sempre tive muita vontade de ser diretor de cinema. Eu gostava muito de ver os filmes, eu gostava muito de entender como os filmes eram feitos por trás das câmeras, né? Como é que as pessoas faziam aquela mágica acontecer e você tinha um resultado pronto ali na frente. E eu lembro que uma vez eu fiz uma pecinha, acho que era a primeira série, eu era um molequinho assim, novinho, e aí eu fui chamado pela professora para fazer o papel de, sei lá, de um cara lá na peça.
E eu fiquei encantado com aquilo. Quando a professora ela saiu dizendo o que é que cada pessoa tem que fazer, como é que a gente deveria agir, em que momento o personagem tal entrava, e eu fiquei completamente deslumbrado. E o cinema, como era muito caro fazer cinema, era muito difícil também de fazer na minha época, vovô falando, né? Mas era bem complicado de se fazer cinema. E como eu não tinha grana para comprar uma câmera, para investir dentro desse universo, eu comecei a me aproximar de coisas que tinham ligações com o audiovisual, né? Então eu trabalhei muito tempo com fotografia, e aí quando eu trabalhei com fotografia me abriu as portas para entrar em publicidade, porque eu gostava de contar histórias através dos ensaios que eu fazia. E até que em 2016 eu resolvi assumir de vez essa paixão que eu tinha dentro de mim e comecei a fazer, fiz o meu primeiro curta-metragem. Então o sistema aí foi inverso. Eu gostava de cinema, e aí por gostar de cinema eu comecei a trabalhar com publicidade, e isso me facilitou muito, me ajudou, porque eu conheci muitas pessoas da área do audiovisual, e quando eu resolvi fazer o meu primeiro curta-metragem, aí eu já tinha muitas pessoas que estavam junto comigo. E aí quando eu falei da ideia de fazer um filme, elas acabaram embarcando na ideia, e aí foi quando eu dei esse primeiro passo dentro do cinema. Então o caminho foi inverso. Primeiro você já estava decidido a fazer cinema. E você falou que começou com a fotografia, né? Na verdade, né, o Éder, né, com esse filme, não ganhou só a categoria de ficção nacional, ganhou também nas categorias de edição, fotografia e direção. E eu queria que você comentasse sobre a fotografia. Você iniciou no cinema, você buscou uma solução para começar, foi na fotografia e você foi premiado pela fotografia. Realmente, eu assisti o curta-metragem, né? Para quem quiser assistir, depois no finalzinho a gente vai deixar certinho o canal do Cineclube, o canal do YouTube. O filme está disponível lá para todos poderem assistir. Está muito bonita a fotografia, tudo, né? A direção, a edição, a montagem está muito bem feita, mas a fotografia realmente, ela salta os olhos, né? Essa questão, vocês brincam com essa questão da religião, né? Então, aquelas pulseirinhas de tecido que a gente chama aqui no Sudeste, que tem bastante aí no Nordeste, fica muito bonito, aquelas cores, né? As roupas dos personagens, né? O enquadramento como um todo de todas as cenas é quase quadro a quadro, literalmente, né? De tão bem fotografadas. E aí eu queria que você falasse como é que é para você imaginar o que passa pela sua cabeça, Éder, lá aquele menino que começou na fotografia e agora sendo reconhecido. Ai, para, senão eu vou começar a chorar, gente. Não é pra isso, não. Nossa, é muito gratificante, sabe? Gratificante de verdade, assim. Porque eu não imaginava que eu fosse dar esses passos e que esse meu curta-metragem, né, o Balido Interno, ele fosse me levar a vários lugares do país, a conhecer muita gente legal, muita gente bacana de São Paulo. E isso para mim é uma coisa que quando eu paro para pensar da minha infância e das coisas que eu sempre quis e acabei lutando por isso para chegar, claro que tem muito caminho ainda pela frente, tem muito chão para percorrer, mas eu já me sinto muito gratificado. Eu não sei nem se é só isso, sabe? É uma coisa que vem mais de dentro. E é uma sensação incrível de realização. Acho que a palavra seria essa, realização. Quando eu fui fazer o Balido Interno, eu fiquei muito ansioso para fazer o filme, porque de início a gente tinha feito um primeiro curta-metragem, né, que foi o Imenso, e como eu falei, eu fiz ele basicamente só com amigos, com pessoas mais próximas. E já no Balido Interno a gente teve o apoio de uma produtora grande aqui do Nordeste para fazer o filme. Eles se interessaram em apadrinhar, né? E era uma equipe bem maior a metragem. E como eu tenho muita noia, assim, acho que é por conta do meu signo, né? Eu sou virginiano e aí eu fico nessa coisa de, tem que sair tudo direitinho. Eu cheguei a desenhar o filme literalmente quadro a quadro.
Eu fui à feira várias vezes para ficar observando o local, né? Observando como é que as pessoas reagiam, como é que as pessoas conversavam, como é que as pessoas tinham seu dia a dia ali para ser o mais real possível. Mesmo que o filme ele passe, principalmente ali mais no final, a gente passe para um campo de fantasia, mas isso aí fotografando cada cantinho assim da feira, imaginando onde seriam os planos, onde seriam os ângulos do filme, e literalmente eu saí desenhando quadro a quadro o filme. E eu passei tudo isso para o diretor de fotografia, que foi o Júnior Siqueira, e também para a diretora de arte, que foi Monique. Então a gente conversou muito sobre isso, para tentar expressar para eles exatamente o que eu queria em cada cena, em cada quadro. A gente tem um quadro do personagem Paulo, que é um personagem que ele se esconde muito por trás da religião, ele usa muito a religião para justificar os atos dele. Então, como você falou, a cena em que ele está dentro da barraca dele, por exemplo, que a gente tem muito texto aqui na frente, a gente tem aquelas fitinhas coloridas, então justamente cada quadro ele está querendo dizer alguma coisa ali para o filme, né? Para os personagens. Então é um personagem que ele está sempre por trás da religião, está sempre se escondendo. E aí a gente foi fotografando da melhor forma para a gente conseguir capturar as texturas da feira, a gente conseguir capturar as cores. As cores também elas falam muito no filme. E o Balido Interno ele é um filme bem mais colorido, assim, né? Ele tem muito mais cores, as cores são muito mais vivas, porque é assim como é a feira aqui. Então, transparente. Então, quem for chegar aí na feira não vai se decepcionar depois depois de ter assistido o seu curta-metragem. E aí eu gostaria que você comentasse sobre a premiação também na categoria de edição e de direção. Foi uma surpresa, foi engraçado porque eu tive uma reunião meio que de emergência no domingo, quando estava rolando a premiação, e eu estava olhando para o relógio, que, meu Deus do céu, a premiação já começou, e aí quando terminou, eu acessei o link da premiação, e aí eu fui olhar os comentários, e o pessoal estava comentando lá, tipo assim, mais um do Balido, nossa, Caruaru de novo, Pernambuco, e eu disse, nossa, será que a gente já levou algum prêmio antes? E aí eu peguei a parte da premiação de direção e depois de melhor curta nacional. E depois eu tive que assistir de novo para ver quais tinham sido os prêmios que a gente tinha levado. E a gente levou o de edição, que eu fiquei muito feliz com esse prêmio também de edição, porque é muito difícil você filma várias coisas, né? E depois você tem que montar tudo aquilo para que faça sentido para o espectador. E o de direção também. O de direção para mim é muito gratificante receber o prêmio de direção, porque é muito difícil você, como um diretor, sabe, você conseguir orquestrar. Na minha cabeça, o diretor ele precisa orquestrar a equipe, ele precisa deixar muito claro o que é que cada pessoa dentro do set vai fazer, não importa se você é o ator, se você está por trás da câmera, se você é do staff, se você... Enfim, é uma equipe que tem ali, você precisa gerenciar, porque tudo precisa girar muito redondo, sabe? A gente tinha um orçamento para gravar o filme em apenas 3 dias, nós tínhamos um horário de iniciar, a gente tinha um horário de terminar, e o que eu falava muito no set é que a gente não tinha nem tempo para respirar direito. A gente tinha praticamente cronometrado cena a cena que a gente precisava. Então a gente precisava deixar tudo muito amarrado. E o diretor ele tem isso, né, de conseguir passar a ideia que está na cabeça dele, né, como é que ele pensa no filme e conseguir orquestrar junto com a equipe para que cada um consiga desempenhar o seu papel da melhor forma possível. Sim, foi muito bem orquestrado, a equipe com um diálogo muito bem feito e levou o resultado aí, né, Éder, na premiação. Vamos assistir o trailer do curta-metragem, O Balido Interno, para quem está em casa ficar com gostinho para poder assistir mais? Fica aí com o trailer agora. Tá aí, fica aí o trailer, deixou um gostinho. Quiser assistir o curta-metragem inteiro,
Tá lá no YouTube do Cineclube Jacareí, tá completinho, é só ir lá e assistir. Éder, voltando aqui para nossa conversa, eu queria que você falasse para a gente qual que é a importância, né, na sua opinião, desses festivais para o audiovisual e para o cinema nacional. Principalmente nesse momento em que nós estamos passando dentro do nosso cinema nacional, de extrema importância a gente ter festivais que estejam sendo realizados em todo o nosso território, porque, como a gente falou, os festivais, eles te possibilitam a colocar filmes que talvez você não consiga entrar em circuito comercial, e você consegue ter várias experiências ali, você consegue ter várias vivências, você consegue deixar o seu cérebro mais rico, porque você consegue entender ou tentar entender o que se passa em uma história, as culturas diferentes que você pode ver de outras regiões do país, e cada vez mais fazer cinema no nosso país e festivais como esse tem sido uma forma de resistência mesmo dos nossos artistas, né? E com a pandemia acabou abrindo mais as portas, porque os festivais eles tiveram que se moldar e aí tiveram que se adaptar para essa forma online, e isso acabou possibilitando que o filme que você faz e que de repente vai passar lá no sul do país ou vai passar lá no sudeste, coisa que pessoas, sei lá, do norte não poderiam ver, você consegue ver isso em qualquer lugar, sabe? E o seu filme ele acaba atingindo mais pessoas, e quanto mais pessoas você atinge, quanto mais pessoas você consegue passar uma mensagem para elas, porque o intuito no filme normalmente é passar uma mensagem. Tem uns filmes que, óbvio, não passam ou não querem passar uma mensagem tão clara, é mais para você refletir, mas aí você fica com essa capacidade de você falar para mais pessoas conhecerem o seu trabalho, e o cinema ir se moldando e chegando cada vez mais longe, né? Então a importância dos festivais, a importância do cinema nacional, ela se faz urgente hoje no nosso país, e esses festivais que estão ali na luta, estão ali tentando abrir portas, tentando abrir novos caminhos para a gente que é cineasta, para a gente que faz cinema. Isso é de uma importância imensurável. Com certeza. E aí, voltando para o seu curta-metragem, para a história do seu curta-metragem, queria que você contasse para a gente de onde surgiu a ideia do roteiro. A ideia do roteiro. Uma vez, e fazendo o link com a pergunta anterior, eu participei de um festival de cinema aqui da minha cidade mesmo, e eu pude ver um documentário que uns estudantes fizeram na feira de Caruaru, né, na feira aqui da minha cidade. E em determinada parte do documentário eles mostravam a Feira de Ervas, que é onde a gente gravou o Balé Interno. E mesmo morando aqui em Caruaru, eu não conhecia a Feira de Ervas, eu nunca tinha chegado naquele ponto da Feira de Ervas. E eu já estava procurando, assim, meu Deus, o meu próximo curta-metragem eu vou falar sobre o quê? E aí quando eu fui para a feira eu fiquei deslumbrado com aquilo, parecia que eu tinha, sabe, passado por um portal, assim, porque eram aquelas barracas ainda feitas de madeira, muitas delas tinham ainda, sei lá, aquela teia de aranha, parecia que o tempo ele não tinha passado ainda ali, sabe? Inclusive quando a gente foi gravar o Balé Interno, que a gente falou com a dona da barraca, a dona Maria, ela disse, pronto, aí vocês vão vir aqui na próxima semana, eu vou limpar a barraca toda. Ela, não faça isso, deixa ela exatamente do jeito que tá, porque a textura, ela faz toda a diferença, sabe? Você pegar a barraca como ela tá ali, com uma poeira, com uma teiazinha de aranha ali em cima, isso ajuda também a contar a história. E eu queria muito falar sobre intolerância religiosa, eu queria muito falar sobre preconceito, eu queria falar sobre as pessoas que são apontadas ou são demonizadas por pessoas que muitas vezes usam a religião para fazer isso. E aí eu gosto muito de usar a metáfora, eu adoro a linguagem da metáfora, e eu não gosto de contar histórias de uma forma tão convencional. Eu gosto de levar as pessoas a pensarem um pouco mais. E aí, pensando um pouquinho nisso, eu disse, nossa, o que é tão apontado pelas pessoas? As pessoas que são marginalizadas hoje em dia, são apontadas por pessoas, por algumas religiões,
Como é que eu posso passar isso dentro da história sem ser tão óbvio, sem ser tão claro? E aí eu lembrei que normalmente o bode na cultura ele é muito demonizado, né? As pessoas costumam falar que ele é usado em ritual de magia negra, que é a representação do diabo, que é um mau agouro, exatamente como as pessoas que são apontadas, as minorias que são apontadas, elas são tidas, né? Por essas pessoas que apontam. E aí eu consegui, dentro do liquidificador aqui da minha cabeça, saí juntando tudo isso e comecei a escrever o roteiro. Eu tinha um cenário, eu sabia o que eu queria falar, eu já tinha a linguagem de metáfora que eu gostaria de usar, e aí eu comecei a fazer e com uma crítica, né? Eu gosto também bastante de usar a crítica, que normalmente você é o que você mais aponta. Não por acaso, a gente tem dados e pesquisas aí que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, mas o Brasil ele também é o país que mais consome vídeos de transexuais em alguns sites que tem aí pela internet. Então é muito incoerente, como é que você é o país que mais mata, mas você é o país que mais consome esse tipo de vídeo. Será que você não está apontando aquilo que você realmente é quando ninguém está te vendo, quando você está sozinho em casa? Então, foi juntando todas essas ideias que eu comecei a escrever o roteiro, e aí acabou culminando no curta-metragem aí, Vale do Inferno. Que a história está muito boa, vão lá assistir. Eu já queria agradecer, Éder, nossa entrevista já chegou ao final. Muito obrigada por ter topado vir falar com a gente sobre o seu curta-metragem, que é um presente, porque é muito bonito, traz, né, está muito bem representada a cultura do Nordeste, e tem essa mensagem que é muito importante nos dias de hoje aqui para a nossa sociedade como um todo, né? Muito obrigada. E deixa as suas redes sociais. Tá. Encerrando, eu que agradeço bastante esse espaço aqui, de poder falar com vocês. Mais uma vez, é um prazer gigantesco de poder ter esse espaço aqui para falar um pouco sobre cinema, para falar um pouco aqui do meu trabalho. Vocês são incríveis e eu realmente gostaria de agradecer de peito aberto aqui. As minhas redes sociais é o EderDO, tudo junto. Instagram, Twitter, tem um Facebook ali, mas eu não uso muito o Facebook. Mas todas as redes sociais é EderDO, não tem erro não. @EderDO, vocês me acham facinho por lá. E vamos trocar ideia sobre cinema. Legal, muito obrigada, Éder. Até uma próxima. Tchau, tchau. Quer assistir o curta do Éder? É só ir lá no canal do YouTube do Cineclube Jacareí, vale muito a pena prestigiar. O TV Câmara Entrevista fica por aqui, mas você pode fazer sugestões de temas e reassistir os nossos programas. É só acessar as nossas redes sociais, no Facebook e no YouTube, é só pesquisar TV Câmara Jacareí. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo encontro. Tchau!